Esse homem trancou a sua filha em um porão por 24 anos e teve 7 filhos com ela. O Joseph era casado com a Rosemary e juntos eles tiveram 7 filhos. Só que ele tinha em especial uma obsessão pela Elizabeth. E foi quando a Elizabeth tinha 11 anos que ele começou a dela. Segundo ele, ela era a que mais parecia com a sua mãe. Em meio a isso, quando Elizabeth tinha aproximadamente uns 12 anos, ele começou a fazer uma reforma no porão da casa. E quando perguntavam, ele dizia que era uma coisa dele, que não era pra ninguém entrar. E como ele era muito bravo, todo mundo acabava aceitando. Em paralelo a isso, Elizabeth sempre fugia de casa, mas a polícia levava ela de volta, já que ela era menor de idade. Então, quando a Elizabeth estava prestes a fazer 18 anos, ela estava muito feliz. Sério, ela estava eufórica. Ela já tinha arranjado um emprego, um local para morar e iria sair daquele inferno. Isso era o que ela achava. Até porque certa vez o Joseph, o seu pai, chegou com ela e pediu para ela levar algumas caixas até o porão junto com ele. Ela foi com ele e quando chegou lá, ele amarrou ela na cama e teve relações. Depois disso, ele trancou a garota naquele porão. Em paralelo a isso, a mãe e os irmãos da Elizabeth começaram a ficar preocupados e eles foram até a polícia. Detalhe, o Joseph foi também, óbvio. Falaram que Elizabeth estava desaparecida, mas pelo histórico dela de sempre tentar fugir, acreditaram que isso era algo normal. E foi aí que o Joseph mandou ela escrever uma carta falando que tinha ido embora. Então, quando ele aparecia naquele porão, era para levar água, comida e acontece que 5 anos depois, quando ela tinha 23 anos, ela ainda estava lá, mas descobriu que estava grávida. Quando o Joseph descobriu que ela estava grávida, ele disse que ela não iria ter o seu parto em um hospital, e sim sozinha. Ele acabou comprando um livro que ensina a mulher a ter o seu filho sozinha e meio que jogou para ela do tipo: faça o seu parto. Ela deu à luz ao primeiro dos seus 7 filhos. O ponto é que um deles nasceu muito doente. Ela implorou pro Joseph para levar a criança para o hospital e ele disse não. E o bebezinho, infelizmente, acabou falecendo. O corpo ficou 3 dias naquele porão minúsculo e depois o Joseph se livrou. Mais tarde, ele acabou percebendo que o plano não estava dando tão certo. O local era muito pequeno e tinham muitas crianças. Foi então que ele decidiu levar os mais novos para cima, já que os mais novos não fazem ideia do que está acontecendo. Ele colocava o bebê numa cesta, obrigava a Elizabeth a escrever uma carta falando que teve esse filho e estava entregando para a família. O bebezinho iria morar com ele, Rosemary e os irmãos da Elizabeth. 3 ficaram em cima e 3 ficaram embaixo. E o mais louco é que o Joseph fazia questão de mostrar para os irmãos mais velhos foto dos bebezinhos lá em cima, comendo, fazendo churrasco, se divertindo, indo para a piscina e eles lá.